sou Helder Vieira, subprefeito do Jabaquara, servidor público federal da carreira da cultura, cedido aqui para a Prefeitura de São Paulo para fazer a gestão do território de Jabaquara. Ocupei vários cargos no Ministério da Cultura e fui vice-presidente da Fundação de Turismo, Esporte e Cultura de Aracaju. E por força dessa presença na gestão e por força de ser servidor de carreira, fui convidado para assumir aqui a subprefeitura. A área territorial do Jabaquara é de 14 km². Ele faz fronteira com Ipiranga, Santo Amaro, Cidade Ademar, Vila Mariana. A subprefeitura do Jabaquara ela é uma subprefeitura unidistrital. Ela cuida de um único distrito, né? Então ela tem uma grande unidade territorial, tem uma grande unidade econômica. Para você ter um exemplo, 45% dos moradores que moram no Jabaquara trabalham no Jabaquara. Então é um território que não é muito difícil. As dificuldades são inerentes ao trabalho de gestão de um território, mas nada muito complicado. Há subprefeituras que têm mais de um distrito, território vasto, áreas periféricas e tal. Nós temos problemas de áreas periféricas, mas nós temos conseguido, de alguma forma, conduzir a gestão de forma satisfatória. Saúde também é sempre um reclamo da população, mas no caso do Jabaquara houve grandes investimentos na área de saúde, dificuldades existem, mas no essencial o atendimento está ficando, eu acho que num nível bastante satisfatório também. Então essa é uma outra questão. O município também reclama muito de buraco nas vias, o município reclama muito de árvore, ele reclama muito de capinação, de jardim, não é? Porque também a prefeitura busca atender na medida das suas forças. Nós trabalhamos com as galerias, trabalhamos com os córregos e esse serviço no Jabaquara está em dia, não é? Mas o saneamento propriamente dito, que é a rede de esgoto e a rede de água, é um assunto da Sabesp. Nós temos um problema sério de saneamento no Jabaquara, porque os nossos esgotos aqui na sua maioria são esgotos por gravidade. E normalmente nessas ocupações irregulares ou ocupações já sedimentadas, né, já assentadas, esse esgoto por gravidade joga normalmente nos córregos. Isso é um problema. Mas isso é um problema que é preciso que a Sabesp consiga fazer um mapeamento em parceria com a prefeitura para poder resolver. Aí é um assunto que foge à nossa competência aqui. Mas a gente tem procurado acompanhar e autuar e atuar nessa área. Educação é um assunto da Secretaria Municipal de Educação. A sua prefeitura não tem poderes de resolução nesse campo de vagas, de construção. Isso é um assunto de um planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Nós acompanhamos aqui, a Prefeitura de São Paulo conseguiu diminuir o déficit de creches, por exemplo, que era na faixa dos 3.000 vagas de déficit, diminuiu em 50%. Então foram criadas 1.500 novas vagas no Jabaquara. O prefeito está construindo a creche da Cidade Azul e está também construindo um EMEI na Vila Santa Catarina, não é? Então você tem um investimento educacional razoável no Jabaquara, não é? Mas ainda tem muita demanda. Segurança pública não é propriamente um assunto da prefeitura nem da subprefeitura. A segurança da vida é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que tem que investigar. A prefeitura ela entra com iluminação, a Guarda Civil que dá um certo suporte e ajuda nessa área também, muito embora a sua missão principal seja cuidar de patrimônio, mas ela também dá certo suporte para esse trabalho de segurança, né? Então, no que nos cabe, a gente tem conseguido, de alguma forma, ajudar na segurança da cidade, né? e do território. Com a iluminação de LED, que é a parceria que o prefeito está fazendo, pública-privada, a tendência, por conta que a lâmpada ilumina muito melhor, você tende a ajudar bastante na questão da segurança.
O Jabaquara está previsto 2.500 pontos de LED no Jabaquara, iniciais. Isso vai ajudar muito comunidades como Americanópolis, Vila Clara, Jardim Lourdes, que são entidades, são bairros bastante vulneráveis socialmente falando, né? Então, essa é a parceria, esse é o papel da subprefeitura e da prefeitura na questão da segurança, que é um grande tema. Nós temos uma boa malha de ciclofaixa e uma boa estrutura de faixas de ônibus, o que facilita muito a vida do munícipe que trabalha, inclusive no Jabaquara. Agora, há demandas. Você precisa conectar a malha de ciclofaixa do Jabaquara com a malha de ciclofaixa da Vila Mariana. Então, essa conexão ainda precisa ser feita. Você precisa na ultimação aí da licitação de linhas de ônibus, tem algumas linhas que precisam ser ajustadas, que na nova licitação vai ter algumas mexidas de extinção de linhas, adequação. Isso nós já encaminhamos discussões com relação a essas adequações. Mas, no geral, na questão do transporte e mobilidade urbana, está bastante avançado aqui. Nós fizemos um bom trabalho com calçadas, criamos o Boulevard que vem da Conceição até que o cara pode andar a pé, ou de cadeira, ou de bicicleta de lá para cá. Então, nós temos um bom trabalho com calçadas também desenvolvido no último período. Nós temos um hospital de alta complexidade, que é o Hospital da Vila Santa Catarina. Nós estamos já com obras para começar aqui na Vila Guarani, que é o UBS. Nós reformamos a UBS da Vila Clara, né? Há um trabalho de médico da família, do agente de saúde. Então, as UBSs atuam de forma bastante articulada. A UPA foi inaugurada aqui, a UPA 24 horas, que também é um baita ganho para o Jabaquara, né? Você tem a reforma do Saboia, que está acontecendo. Com a construção do Vila Santa Catarina, desafoga o Saboia. Com a adequação com as reformas do Saboia, melhora o desempenho do hospital. E você tem um conselho de saúde altamente articulado e participativo aqui no Jabaquara, que não dá trégua a ninguém e acompanha as coisas de pertinho. Então, acho que nós estamos bem encaminhados nessa discussão de saúde aqui. A limpeza urbana, você tem o trabalho da Soma, que é a empresa nossa terceirizada que recolhe esse lixo da rua, né? Esse lixo que é o lixo chamado lixo público, né? O lixo da rua, varrição e etc e tal. E você tem o lixo doméstico, que é uma outra empresa que cuida. O contrato que nós acompanhamos aqui é desse lixo, né, público, esse lixo que está aí produto da limpeza, né, da rua, não é? Isso tem sido feito de forma periódica e até religiosa. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que você tem muito ponto viciado de lixo no Jabaquara, não é? E isso a gente não consegue dar conta. Então, o que a gente está programando para o próximo período? Nós estamos programando reunir com as lideranças comunitárias das várias regiões do Jabaquara para ajustar procedimentos de conscientização, né, e procedimentos de gestão do resíduo sólido nessas comunidades para tentar ver como é que a gente diminui então esse impacto. Porque a prefeitura parece aquela mãe que acabou de limpar a sala ou dar um trato na cozinha e aparece a meia suja, aparece a louça na pia, você acabou de limpar. Então nós estamos com esse problema, ou seja, você tem equipes trabalhando, cumprindo regularmente o contrato, fazendo as coisas acontecerem, mas a sujeira ela suplanta, então a população precisava colaborar um pouco mais. Então nós estamos tentando conversar com lideranças para ver como é que a gente encontra medidas concretas nesse manejo do lixo, do resíduo, enfim, de manter pelo menos os logradouros numa situação razoável. O que nós temos aqui é uma ação bastante eficaz do CEL, Caminho do Mar, que é uma estrutura vinculada à Secretaria de Educação e que tem a participação da cultura, desenvolve um conjunto de atividades ali. Você tem um conjunto de parceiros privados sem fins lucrativos, que são as entidades e grupos e movimentos que atuam aqui e que se movimentam em torno da cultura do Jabaquara.
você tem um único equipamento de cultura propriamente dito, puro sangue, que é o Centro Cultural do Jabaquara, que desenvolve algumas atividades, etc e tal, mas você não tem nada muito pujante aqui. O grande polo articulador e dinâmico, que dinamiza a cultura do Jabaquara em grande medida, é o Céu Caminho do Mar, que inclusive recebe o Funk SP, não é? A subprefeitura ela tem um recurso próprio orçamentário previsto para a cultura, mas infelizmente esse recurso não está liberado ainda para desenvolver os apoios e as ações que precisa. O que nós temos é muita articulação com esses grupos. A gente desenvolve o Rua Aberta, na Vila Santa Catarina, que oferece brinquedo e atividade. Não é sempre que é possível a gente articula algum grupo cultural para desenvolver atividade lá, nem sempre é possível fazer. E você tem alguns calendários de festas, como o aniversário do Jabaquara, que a gente faz uma festa anual, e você tem algumas outras questões que você faz. Mas esse trabalho da cultura está fortemente ancorado na Secretaria Municipal de Cultura. Então ela que é a portadora do recurso e das condições de aportar e dar suporte para a atividade cultural nas diversas regiões da cidade. As subprefeituras têm muito pouco poder de interferência nesse campo, não é? Mas no que a gente consegue fazer de articulação, a gente tem conseguido caminhar bem. Mas se pudesse ter mais, seria legal, porque o Jabaquara é muito rico culturalmente. O que eu espero com esses projetos é que a gente tenha um Jabaquara muito mais articulado, muito mais humanizado, né? E que esse projeto ele permaneça e que ele venha a ser vitorioso, inclusive, nesse próximo pleito, porque isso importa muito para a cidade, né? O São Paulo ele é uma espécie de oásis democrático junto com outras cidades do Brasil, que não é só São Paulo, mas São Paulo chega a ser uma espécie de oásis democrático por ser uma grande metrópole, né? E dar exemplo de como é que é possível gerir uma grande metrópole com sentido humanista e com a visão democrática de cidade e inclusiva. Então eu acho que é importante que esses projetos eles se enraizem de tal maneira no coração do paulistano e ele abrace isso como um projeto seu, né? Isso tenha continuidade de uma forma ou de outra.